Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, onde todos nós vamos dedicar atenção à Tua palavra. Eu peço que o Senhor fale ao nosso coração, por meio desse texto que já é tão conhecido para alguns, mas nem tão conhecido para outros, mas que, da mesma forma, Deus, que o Senhor tem falado ao nosso coração, por meio da Tua palavra há tanto tempo, que nessa noite não seja diferente, que sejamos edificados, renovados e fortalecidos pelo poder que vem da Tua palavra sobre o nosso coração, e que assim o Teu nome seja glorificado em todas as coisas. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você alguma vez já precisou da ajuda de alguém e essa pessoa enrolou para te ajudar? Sabe quando você manda uma mensagem para alguém precisando de uma resposta rápida e essa pessoa demora dias para responder? Ou quando ligamos para o banco ou para alguma operadora de linha telefônica e nós então ficamos aguardando alguém do outro lado nos atender. Enquanto isso fica aquela musiquinha insuportável tocando. Quem aqui já passou por isso? A verdade é que nenhum de nós gostamos de esperar por algo. Principalmente quando temos um problema para resolver. Nós não gostamos de ter que esperar. Por causa da ansiedade e da necessidade de controlar tudo, queremos resolver as coisas do nosso jeito, no nosso tempo e às vezes até sem a ajuda de Deus. Só que isso não funciona, porque não é do nosso jeito, nunca será. Jesus contou a história de uma viúva pobre que tinha uma causa que apenas um juiz podia julgar. E essa viúva insistia para que o juiz a ajudasse. Mas o juiz era um homem mau, um homem que não temia Deus e que não respeitava ninguém. E ele simplesmente era indiferente à causa daquela viúva. E ele não a atendia. Mas diz o texto que a viúva persistia. Ela importunava o juiz, até que um dia ele decidiu, não por boa vontade, mas para se livrar de um problema, para que ela não o importunasse ainda mais, para que ela não causasse estresse e mais problema na sua vida, ele resolveu atender a causa daquela viúva pobre.
E então Jesus diz assim: ouçam bem o que este juiz iníquo disse, o que esse juiz iníquo fez. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Por que Jesus contou essa parábola? Para nós entendermos o motivo pelo qual Jesus contou essa parábola para os discípulos, que ele já revela qual é o princípio fundamental da parábola, antes mesmo de contá-la, porque ele diz, o texto bíblico diz, que Jesus lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Mas por que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar? Para nós entendermos o motivo, nós precisamos olhar para o capítulo anterior, o capítulo 17 do livro de Lucas. E no capítulo 17, Jesus estava ensinando aos discípulos que no final dos tempos, o pecado ia se multiplicar sobre a terra, haveria perseguição religiosa contra os seus seguidores, e a maioria das pessoas não se importariam mais com Deus e nem com a sua vontade. Jesus também diz no capítulo 17 que os últimos dias serão muito parecidos com os dias de Noé e de Ló. Nos dias de Noé, as pessoas bebiam, festejavam e trabalhavam bastante, e ninguém se importava com Deus. Noé anunciou que viria um grande dilúvio, e por isso que ele estava construindo uma arca, mas as pessoas zombavam dele, até porque Noé começou a construir uma arca numa região que estava bem distante do mar, nem havia água por perto. As pessoas zombavam de Noé porque achavam que ele era um maluco, mas na verdade ele era um homem de fé, que cria na palavra de Deus. As pessoas não acreditavam em Deus naquela época, não temiam ao Senhor, até o dia em que a porta da arca se fechou, e Deus enviou uma grande quantidade de água, que inundou toda a terra, e nós sabemos que somente Noé e a sua família sobreviveram, junto com os animais, que também foram preservados. Nos dias de Ló, as pessoas só se importavam com os prazeres do mundo. Não havia limites e cada um fazia o que sentia vontade, até o dia que Deus enviou fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, e apenas Ló e alguns homens escaparam do juízo divino, porque creram na palavra do Senhor. Com isso, Jesus estava mostrando para os discípulos que, assim como aconteceu nos dias de Noé e de Ló, os últimos dias da história seriam caracterizados por muita distração. A maioria das pessoas estariam ocupadas apenas com os seus próprios interesses, festejando, bebendo, trabalhando, gastando e investindo tempo e entretenimento. E não é isso que tem acontecido hoje. Muitas pessoas, hoje mesmo, não se importam mais com Jesus, não se importam mais com a volta de Jesus, e nem acreditam que haverá um julgamento. Tem muita gente hoje que já não crê mais que Deus age na vida das pessoas. Eu conversei recentemente com uma pessoa que até me surpreendeu. Essa pessoa disse que ela crê que Deus criou todas as coisas, mas Deus, assim como um relojoeiro que cria o relógio, dá cordas e deixa o relógio, Deus criou o mundo, deu cordas e deixou esse mundo para que nós nos virássemos aqui.
e essa pessoa não crê mais que Deus interfere na vida das pessoas. Nós temos livre-arbítrio para fazer o que quiser e Deus está muito em paz com isso. Tem muita gente que já não acredita mais que Jesus um dia voltará, porque já se passaram mais de 2000 anos. E tem gente também que esquece que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Para nós pode ter passado mais de 2000 anos que Jesus disse que voltaria, mas talvez para Deus passou apenas 2 dias, e a qualquer momento Ele voltará. Mas tem muita gente que não está se importando com isso. E Jesus termina o texto que nós lemos fazendo uma pergunta: quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? E é dentro desse contexto que Jesus insere a parábola que nós lemos hoje. Mas o que essa parábola tem a ver com os últimos dias? O que essa parábola tem a ver com pessoas que não temem mais a Deus e que não acreditam mais no retorno de Jesus Cristo? A intenção de Jesus em contar essa parábola para os discípulos era para preservá-los de uma possível desistência da fé. A intenção de Jesus é encorajar os discípulos a não desistir da jornada cristã, mesmo diante das dificuldades, mesmo quando Deus parecer que está distante, ou que está demorando para responder, mesmo quando parecer que Jesus está demorando para voltar, mesmo quando todos estiverem se distanciando do Senhor, mesmo quando alguns zombarem da nossa fé, Jesus queria que os discípulos entendessem que a única forma deles se manterem em pé diante dos homens é se eles entendessem que eles precisavam se manter de joelhos diante de Deus. Para suportar a pressão do mundo e todos os ataques do diabo, precisamos de uma fé, irmãos, que só pode ser sustentada por uma vida de oração. Do contrário, a nossa fé se esfriará e seremos alvos fáceis do inimigo nessa batalha. Enquanto Jesus não volta, nós precisamos nos manter de joelhos, porque senão corre o risco de muitos de nós, inclusive eu, nos desviarmos do caminho. Corre o risco de muitos de nós nos afastarmos de Deus, porque as pressões do mundo são intensas, as dificuldades são grandes, e quando a gente vê um grande número de pessoas que frequentam igrejas, mas não mudam de vida, de vez em quando a gente desanima, e a gente começa a pensar assim: será que vale a pena mesmo servir a Deus? Porque tem um monte de gente que vai na igreja, mas não faz as coisas da maneira certa. Será que vale a pena mesmo permanecer? E por causa desse tipo de pensamento, tem muita gente que já se desviou, que já se afastou de Deus, mas ainda permanece na igreja. Pessoas que se esfriaram, pessoas que observam as coisas de longe, seguem a Jesus de longe. Mas diante disso, irmãos, diante dos desafios que temos ainda pela frente, eu gostaria de falar sobre a postura que precisamos ter em oração, enquanto estivermos vivendo num mundo cada vez mais corrompido pelo pecado e distante de Deus. Essa postura de oração também nos direciona enquanto aguardamos o retorno de Jesus, ou quando precisamos de uma intervenção do Senhor em qualquer circunstância que enfrentamos no dia a dia. Então, em primeiro lugar, irmãos, em oração, reconheça a sua dependência de Deus.
Esse é o primeiro ponto da mensagem de hoje. O versículo 2, 3 e 4 nos diz que essa viúva era pobre, era uma viúva que tinha uma causa da qual somente um juiz podia julgar. E essa viúva ilustra para nós pessoas que não têm recursos para resolver os seus próprios problemas. Porque naquela sociedade, onde as mulheres eram sustentadas pelos homens, quando uma mulher perdia o marido, se ela não tivesse filhos que pudessem trabalhar por ela, ela teria que viver de esmolas. A viúva pobre da parábola não tinha recursos nem para subornar o juiz corrupto. É por isso que Jesus usa a figura de uma viúva, para que aqueles que estão ouvindo a história imaginem que é uma moça, é uma mulher que não tem condições de se defender. É uma mulher que precisa que alguém a defenda. É uma mulher que está sozinha no mundo. Irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus. E quanto mais nós oramos, mais nós reconhecemos isso. Uma vida de oração é uma vida de oposição à autossuficiência. Se nós oramos pouco, isso não significa que a gente está muito ocupado. Se nós oramos pouco, isso não significa que não sabemos orar. Se nós oramos pouco, isso significa que inconscientemente a gente imagina que vai dar conta sozinho. Porque quanto mais nós oramos, mais nós estamos dizendo para o nosso coração: você não dá conta, você não consegue, você não sabe o que é melhor para si. Agora, irmãos, quanto mais tempo a gente gasta em oração, de joelhos, buscando a presença do Senhor, mas também nós estamos dizendo: Deus, tem que ser do seu jeito. Hoje tem que ser do seu jeito. Nessa manhã tem que ser do seu jeito. Nessa tarde tem que ser do seu jeito, Senhor. Me ajuda, eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso mudar. Irmãos, quantas vezes nós tentamos ganhar as pessoas pelo argumento? Falamos e falamos e falamos e nada muda. E então nos sentimos frustrados, porque cansamos de tentar explicar, mas ninguém entendeu. Aí a gente se lembra, quanto que a gente orou por isso? Com certeza não foi o mesmo tanto que a gente falou disso. Tem horas que a gente precisa se calar diante das pessoas e abrir a boca só diante de Deus. Porque tem situações que só Ele pode mudar. Tem coisas que só Ele pode fazer. Não é a nossa palavra, não é a nossa inteligência, não é o nosso dinheiro, não é o nosso recurso. É o Senhor, porque Ele não tem limites, nós temos. Certamente você conhece o ditado popular: cada um colhe o que planta. Essa frase é verdadeira. Essa frase também é bíblica. E eu vejo a prática da oração como eu vejo a prática da semeadura. Porque para mim orar também é semear. Quando nós oramos, nós estamos lançando sementes que só frutificam pelo poder de Deus. Enquanto estamos orando, semeando, Deus está trabalhando e gerando frutos. Da mesma forma, aqueles que semeiam orações no reino de Deus devem esperar com paciência no Senhor e entender que no momento certo os frutos vão aparecer. Eu não sei quais são as causas que incomodam o seu coração, mas certamente você que está me ouvindo aqui hoje, você tem preocupações.
Você tem sonhos, planos, você tem metas, você tem angústias, e muitas dessas coisas que passam pela sua cabeça não tem uma solução fácil. E você, assim como eu, às vezes se vê como aquela pobre viúva, sem ninguém para defender, sem ninguém para ajudar. Mas não se esqueça, o justo juiz está no trono, e ele está atento à minha e à sua causa. Tudo que ele quer é que a gente dependa dele. Tudo que o Senhor quer é que você entenda que ele só quer te ajudar. Entregue os pontos. Pare de tentar controlar tudo. E entregue o seu marido, entregue seu filho, entregue sua esposa, entregue seu trabalho, entregue suas amizades, seus desafios, entregue na mão de Deus e deixa que Ele faça aquilo que você até hoje não conseguiu fazer. Dependa do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, em oração, exercite a perseverança. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. E quando ele conta a parábola, ele usa o exemplo de uma pobre viúva, que não tinha recursos, que dependia de um juiz que não temia a Deus. Mas essa viúva não se importava com aquela situação, e ela insistia, ela perseverava, ela importunava aquele juiz. E o que Jesus está tentando mostrar para os discípulos e mostrar para nós hoje é que nós precisamos perseverar na oração se quisermos nos manter de pé diante do mundo. Assim como a viúva foi persistente com o juiz, será que seremos perseverantes na vida de oração até o retorno de Cristo? Jesus fez questão de destacar que a mulher teve o seu pedido atendido, não por causa da boa vontade do juiz, mas por causa da sua insistência. A diferença é que estamos diante de um juiz que tem prazer em nos atender. Jeremias 29:12 diz: então vocês clamarão a mim, virão a mim em oração, e eu vos ouvirei. O nosso Deus não é como o juiz da parábola, que já não aguenta mais aquela mulher pedindo e insistindo. O nosso Deus é um Deus cheio de compaixão, é um Deus que deseja ver em nós fé perseverante, porque quando nós perseveramos, nós estamos dizendo para o Senhor: eu creio, Senhor, que é só o Senhor que vai fazer mesmo, eu não vou desistir, porque eu creio que o Senhor tem o seu tempo, o Senhor tem o seu jeito de fazer, e eu vou insistir, eu vou perseverar, porque eu creio no teu poder. A postura de quem persevera na presença de Deus não é a postura de alguém que quer incomodar a Deus, não é a postura de alguém repetitivo, mas é de alguém confiante, que treina o próprio coração, dia após dia, a esperar no Senhor. Por que será que somos tão inconstantes na oração? A gente até se interessa pelo plantio e deseja o quanto antes a colheita, mas a gente não gosta muito de ter que regar. Pensa naquela plantinha que você tem lá na sua casa. Às vezes você lembra dela, às vezes não. De repente você percebe que ela está quase morrendo, aí você vai e rega. Às vezes troca de vaso, troca de lugar, às vezes esquece de novo. E nós fazemos a mesma coisa com a vida de oração. Nós nos esquecemos que entre o plantio e a colheita, nós temos que regar.
Entre a primeira oração e a resposta deve existir perseverança. Entre o sonho e sua realização existe o processo. Portanto, não se esqueça, orar também é semear, e ser perseverante na oração é regar a semente. Irmãos, eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu sou fruto da oração da minha mãe. Meus pais saíram do Rio de Janeiro comigo e com o meu irmão e foram para Minas Gerais. Eu era apenas um adolescente. E no mesmo ano que nós viemos, fomos para Minas, o meu pai decidiu largar a família e voltar para o Rio de Janeiro. Foi um momento muito difícil, onde eu, meu irmão e minha mãe ficamos sozinhos. Mas Deus sabe de todas as coisas. E foi nesse período que a vizinha da minha mãe a viu chorando e quis orar por ela. E essa vizinha era da igreja presbiteriana de Itamonte. Convidou a minha mãe para ir na igreja e ela se converteu a Cristo. E minha mãe começou a orar pelos filhos, que não queriam ver a cara do pai e nunca queriam pisar numa igreja. Eu dizia, eu jamais vou pisar numa igreja. Deus esqueceu de nós. E minha mãe insistia e orava. E ela não ficava convidando, ela não insistia para que a gente fosse na igreja. Ela insistia em oração. E como que Deus faz as coisas? Deus usou um cavalo para me levar para a igreja. É sério. Na adolescência eu via os meus amigos andando a cavalo e eu queria um cavalo. Aí eu cheguei em casa com essa ideia, mãe, eu quero um cavalo. Que isso, menino? Eu não tenho dinheiro para te dar um cavalo. Falei, mãe, então tá bom. Mas bem que podia, sei lá, pede lá pro... Eu falava o nome do meu pai, mas não falava que ele era meu pai. E ela não pediu nada. Passou alguns meses, uma prima minha que ganhou uma herança, ligou e ela pediu para falar comigo. E ela foi como um gênio da lâmpada. Ela disse assim, o que você quer ganhar de presente de aniversário? O que você quiser eu vou te dar. E eu falei, eu quero um cavalo. Ela até tossiu do outro lado lá. Que coisa estranha, né? Mas ela falou, já que você quer eu vou te dar. Só que antes disso, irmãos, a minha mãe disse assim para mim, meu filho, antes de você conseguir isso, eu quero que você vá na igreja. Lá na igreja tem um pastor que ora, e eu acho que por meio da oração dele, Deus pode te dar isso. Na época era o pastor Thales, que era seminarista lá em Itamonte. Pastor Thales foi pastor dessa igreja. E eu lembro que o Thales orou por mim, e ele disse assim, Deus, mostra para esse menino quanto o Senhor o ama, dando a ele um cavalo. Aí os meses passaram, essa prima ligou, e aconteceu exatamente isso, ela me deu o animal. No dia que eu subi no cavalo, eu lembrei da oração daquele pastor, do pastor Thales. E eu lembrei de que Deus me ama. Aí falei para minha mãe falou assim, você precisa agora ir no acampamento para agradecer a Deus. Esse é o nosso trato, se você for no acampamento está tudo bem. Aí eu fui no acampamento de carnaval, por isso que é tão importante ir em acampamento. E lá nesse acampamento, irmãos, Jesus me alcançou. O tema do acampamento era paternidade. Jesus me alcançou. E eu lembro que depois que eu me converti, minha mãe decidiu receber meu pai de volta em casa. E eu ainda meio religioso, fiquei revoltado. Meu pai voltou, mas não mudou de vida. E eu não entendi porque que minha mãe queria aquele homem de novo. Aí eu voltava do campinho de futebol, passava na frente de um bar, perto da minha casa, meu pai estava lá, bebendo. Todo dia ele bebia, todo dia. Um dia eu cheguei em casa e falei, mãe, por que você aceitou esse homem? Ele não quer nada com a vida lá, está bebendo de novo. Minha mãe olhou para mim, eu lembro como se fosse hoje. Ela disse assim, seu pai está se despedindo, deixe o seu pai se despedir, Deus vai alcançar o coração dele. E no Natal daquele ano,
por causa de uma discussão de família, por causa da bebida, inclusive. 2 tios brigaram por causa da bebida e quase se mataram na véspera do Natal. A gente estava lá. O meu pai estava bêbado aquele dia, e ele vendo a briga, ele disse assim: eu quero o Deus da minha esposa. E eu olhei para ele e falei assim: para de falar bobagem, você está bêbado, tira o nome de Deus da sua boca. Religioso demais, para acreditar no que Deus estava fazendo. E naquela semana meu pai foi na primeira escola dominical ele foi na primeira escola dominical do ano. Eu lembro que a gente acordou cedo e meu pai estava arrumado, primeiro que todo mundo. E eu não acreditei naquela cena, ele falando: vamos, gente, para a gente não chegar atrasado. Meu pai detestava crente. A minha mãe fazia reunião de oração lá em casa, ele ficava até mais tarde no bar para não ver crente nenhum, porque ele achava que crente era tudo comilão e folgado. Tem alguns que são mesmo. Mas meu pai se converteu naquela escola dominical, irmãos. Para resumir a história, 2 anos depois meu pai foi eleito diácono na Igreja Presbiteriana do Brasil. 3 anos depois foi eleito presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil. E no dia que eu fui apresentar minha carta para ir para o seminário, meu pai foi um dos presbíteros que disse: sim, pode enviar o menino. E eu lembrava constantemente da minha mãe orando, às vezes em silêncio, sem reclamar de nada. Eu sou fruto da oração dela. Meu pai é fruto da oração dela, de alguém que não desistiu. E até hoje não desiste das causas. A minha mãe anota o nome de todos os pastores dessa igreja. Pessoas que já pediram para ela orar, e ela coloca lá no caderninho, ela ora todos os dias por essas pessoas. Gente que insiste na oração. Gente que nem tem tanto recurso, não tem tanto conhecimento, mas tem fé. Eu não sei pelo que você tem orado, mas insista. Eu não sei quem é a pessoa que parece ser impossível de ser transformada na sua família, mas pelo poder de Deus isso pode acontecer. Não desista. Em oração, persevere. Exercite a perseverança. E em último lugar, irmãos, em oração, confie na justiça de Deus. Jesus diz no versículo 7, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça, depressa lhes fará justiça. A viúva não desanimou, mesmo tendo que recorrer a um homem que não temia Deus. E nesse ponto Jesus destaca a diferença da situação da viúva e da nossa situação. Ele também destaca a diferença do caráter do juiz terreno e do caráter do juiz celestial. Os cristãos levam as suas súplicas não diante de um homem mau, mas diante de um Deus que é santo e justo. Se uma pobre viúva conseguiu o que merecia de um juiz egoísta, quanto mais nós, filhos de Deus, receberemos o que é certo, o que é justo de um Pai que é generoso. Veja os contrastes. Para começar, a viúva não era nem parente do juiz. Nós somos filhos de Deus. A viúva nem sempre tinha acesso ao juiz. Nós temos livre acesso à presença do Senhor a qualquer momento. A viúva não tinha um amigo no tribunal para colocar a sua causa como prioridade. Nós temos Jesus como nosso advogado e sumo sacerdote, que nos representa diante do trono de Deus todos os dias. Além disso, temos o Espírito Santo, que nos auxilia em nossas orações. Não restam dúvidas.
podemos confiar na justiça que vem de Deus. Temos um justo juiz que observa tudo o que se passa conosco. O juiz da parábola só ajudou a viúva por medo de que ela o molestasse, o importunasse ainda mais. Deus responde às nossas orações e nunca se aborrece quando o buscamos. Como explicar então as demoras de Deus em responder certas orações? Porque Jesus diz aqui: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Como explicar as demoras de Deus? É importante, irmãos, nos lembrarmos que a demora de Deus não corresponde à falta de ação, mas sim um ato de preparação. O que nós chamamos de tempo, Deus chama de tratamento. Como diz aquela canção, Deus nunca chega atrasado. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui para nos conduzir em mais uma canção. Mas eu quero dizer para você que talvez hoje você esteja aqui com uma certa angústia no peito. Talvez já faz tempo que você tem buscado a Deus por uma resposta e ela ainda não veio. Tudo permanece do mesmo jeito. Talvez você até pensou em desistir. Já pensou até que Deus se esqueceu de você. Só que isso é mentira. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor jamais se esquece dos seus filhos. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Não importa quão escuros estejam os nossos dias, nós podemos ter a certeza de que o nosso justo juiz em breve se levantará em nosso favor para nos socorrer em tempo oportuno. Eu sei que todos nós temos a grande necessidade de se defender, de se justificar, mas eu quero te lembrar hoje que quem te justifica é o Senhor. Quem faz justiça por você é o Senhor. Pode ter pessoas querendo te prejudicar, pode ter pessoas querendo o seu mal, mas lembre-se, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele nos conduz a pastos verdejantes e nos leva a águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O Senhor está conosco. Ele é o nosso justo juiz. Eu quero convidar você para se colocar em pé. Essa semana é uma semana que nós temos o entardecer com Cristo. É uma semana de oração. E você tem a oportunidade de começar esse ano do jeito mais certo que podemos, aos pés de Jesus. Venha para cá orar. Convide amigos, familiares, mas não deixe de passar esse tempo dependendo do Senhor, perseverando por suas causas e entendendo que o justo juiz vai alcançar você sempre que necessário e vai te guardar. Vamos cantar essa canção e depois nós oramos para encerrar esse culto. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no
abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando Deus oferecer, a trombeta vai tocar, Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, Pai. Agradecer porque estamos em comunhão e esse amor que o Senhor transmite através de cada pessoa aqui, Senhor. Obrigado, Deus, porque esse amor tem nos fortalecido. E Deus, nós sabemos que podemos contar uns com os outros em nossas lutas, em nossas adversidades. Que o Senhor fortaleça o teu povo e que essa igreja entenda, Pai, a importância de ter uma vida rendida aos teus pés, uma vida de oração, porque se nem Jesus Cristo, o Filho perfeito do Senhor, abria a mão de ter uma vida de oração, nós não podemos, Deus, viver como se pudéssemos dar conta de tudo. Nós dependemos de Ti, ó Deus, e nós cremos que se perseverarmos pelas causas impossíveis, o Senhor vai intervir e vai mudar realidades, porque o Senhor tem feito isso ao longo da história. Nós cremos que a justiça que vem do Senhor é a justiça que nós precisamos. Ajuda-nos a confiar nisso, Deus, e descansar na certeza de que o Senhor fará por nós o que nós não podemos. Guarda o teu povo, Senhor, abençoa a tua igreja, e que essa semana seja uma semana de muita oração. Que essa semana, Deus, seja uma semana de muita dedicação do teu povo em te buscar e demonstrar confiança e dependência no Senhor. Nós oramos assim, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Nós vamos encerrar esse culto recebendo a bênção apostólica. Então, que a partir de amanhã toda a igreja venha para cá, para esse período onde nós vamos buscar muito a presença do nosso Deus. Amém? E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as virtudes e o poder do Espírito Santo repouse sobre todos nós, de hoje até o grande e maravilhoso dia do retorno de Cristo Jesus, quando então viveremos com Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, queridos, uma boa semana.